Oiê, gente boa desse canal, tudo bom com vocês? Aqui, Fernanda Vidigal com Sandeste Ferrari e Purina Lovato para esse novo Astrologando de Câncer, o signo do Caranguejo 2026. E a gente tem um bate-papo bem bacana para hoje. Digam aí, meninos. Boa noite, Fer, boa noite, Sam, boa noite quem está nos assistindo. Boa noite Maravilha. para quem está nos assistindo. Bom dia, boa madrugada, boa manhã, né? Para a hora que você estiver nos assistindo. Signo de Câncer, que é um caranguejo, signo do coração, né? Do sentir, né? É a flor da pele. Acho que o casco do caranguejo devia ser em formato de coração até. Pois é, a gente vai ter uma discussão sobre isso. Eu já acho Caranguejo um cara, além de ter tudo isso de coração, também de vez em quando um pouco nas duas tenazes, assim, né? Um cara meio grudento, um cara meio grudado nas coisas, né? Então, assim, tem esse outro lugar canceriano que eu acho bem interessante de falar. Bom, nós três aqui de novo, gente, com tudo aquilo que a gente traz para falar da astrologia e também para falar das várias coisas que a astrologia traz. Semana passada o que foi importante em junho de 2026, porque a gente já está quase terminando, é que o mundo celebrou o centenário da morte do Antônio Gaudí, lá em Barcelona, junto com minha irmã, sobrinhas, né, vários eventos, porque até que, enfim, depois de 140 anos, foi inaugurada a Torre de Jesus Cristo, a torre mais alta da Sagrada Família em Barcelona, e que agora atingiu 172,5 metros, tornando-se a Igreja Católica mais alta do planeta. E também porque foi 100 anos do falecimento do próprio arquiteto dela, né? E com isso teve celebração de missa com o Papa Leão XIV, as festividades em volta da Basílica, teve fogos, espetáculos noturnos, drones, inclusive fazendo essa imagem belíssima do Gaudí, banda municipal, desfile dos bonecos gigantes tradicionais catalães. Então, assim, foi uma semana de muitos eventos. E dentro disso, por coincidências à parte ou não, que eu não acredito em coincidência, né, gente boa? O alinhamento e a conjunção de Vênus, Júpiter e Mercúrio estava rolando. Então, assim, veio primeiro dois, aí juntou Mercúrio na jogada durante a semana como um todo, e querendo ou não, representa sempre uma potente união de energias de expansão, de clareza, de comunicabilidade. Então, assim, Mercúrio rege a comunicação, Vênus rege o relacionamento e as finanças, Júpiter é o benéfico maior. Inclusive, eu estava explicando do quanto Júpiter nos protege do cinturão de asteroides e dos bichos brabo que vem lá do meio do cosmos, né? Ele é o nosso grande benfeitor. E esse fenômeno cria um portal para impulsionar aquilo tudo que a gente possa ter de vida financeira, amorosa, os projetos intelectuais, né? Vamos trabalhar a mente, negócios, amor, emoção, oportunidades. O que vocês me dizem da semana passada? A semana passada realmente teve esse encontro, né? Tava bonito no céu, todas as estrelinhas, né? Assim, com a lua coroando essas estrelinhas todas a partir do horizonte. Assim que o sol ia se pondo, ele ia dando para ver as outras, né? Os tamanhos, as cores, as luzes, né? Nessa construção, né? Cada uma, né? Com a Vênus, Mercúrio, né? O Sol. E quando eu penso que na igreja também, né? Do Gaudí, essa construção, cada pedaço foi feita ao longo de vários séculos por vários tipos de arquitetos diferentes. A obra-prima era a mesma, mas cada uma tem um estilo diferente, uma época diferente. Essa coisa, essa construção nos lembra que a gente saiu de Câncer, que é um monte de pedacinhos separados, saiu de Gêmeos, que é um monte de pedacinhos separados, e entra em Câncer para juntar todos esses pedacinhos, né, e proteger essa família e cuidar dessa família num todo único, né? Então, realmente, e isso acontece agora, outro evento muito importante, que a gente vai falar disso no tempo todo hoje, que é solstício, né? Então, assim, olha só esse momento importantíssimo, esse momento sagrado, esse momento espiritual, né? Antigo na história da humanidade, em que a gente percebia a noite mais longa e o dia mais curto, se você está no hemisfério sul, ou o dia mais longo, a noite mais curta, se você está no hemisfério norte. Então, também é uma bênção, é um evento, né, climático, é um evento sazonal, né, que marcava realmente a contagem do tempo ao longo da história da humanidade. Então, a gente está nesse momento sagrado, né, que é solstício. No Antigo Egito, esse era o Réveillon, né? Então, Feliz Ano Novo, Kemet, Ah, que egípcio delícia, antigo. feliz ano novo. E mais do que isso, né? Eu acompanhei a turma toda que estava em Stonehenge para experimentar
né, o nascimento e a entrada do sol pelo caminho certinho, tem a turma lá em Machu Picchu esperando o sol bater exatamente num quadradinho que amplia uma outra luz para dentro das edificações. Então, sem sombra de dúvida, é uma festividade mais do que secular e também trazendo essa inspiração de que, opa, vamos começar a vida de novo, já que ontem eu também descobri que temos 87% da população do mundo no hemisfério norte, e que a gente aqui do sul é uma turminha bem menorzinha. Então, de toda forma, todas essas instruções, né, esses envolvimentos, essa coisa de pensar na memória, de pensar também em todo mundo junto, como é que a gente agrega, é uma coisa bastante desse signo que entrou também junto com o solstício, que é Câncer, o caranguejo, um querido caranguejo para nós. Além do que, começou a Copa, né, gente boa? Aí a gente também teve grande prêmio de Fórmula 1, né? Fora Wimbledon, tudo, um bocado de coisa entre esse final, né? De maio, agora final de junho, mas principalmente junho, além das juninas que eu gosto tanto. Acho que ano que vem eu vou pôr as bandeirinhas e vou pôr a fogueira, não é? Porque é uma coisa que eu amo muito, são as festas juninas, que mexem bastante com todo esse Brasil. A gente acabou de falar para vocês, há bem pouquinho tempo, que foi no nosso último encontro, que Urano entrou em Gêmeos e segue. Apesar de que ele ainda vai fazer umas 2 reviravoltinhas para variar, mas a gente tem também um cara novo para conversar sobre novos passos. O signo de Câncer, domingo, entrou no dia 21 de junho, né? E 22 de julho, a gente vem com essa regência da Lua, com essas emoções e sentimentos, mas também com o grude das 2 tenazes, né, bem danadinhas desse caranguejo. Mas sempre falando de proteção, nutrição, forte conexão com o passado, ou com a biografia, com a historicidade das coisas. O grande destaque, principalmente desse período, é a nossa questão da Copa do Mundo, da FIFA, né, trazendo muita coisa boa. E o caranguejo, que apesar do símbolo animal que o Câncer tem, que é o próprio caranguejo, temos o glifo, que está inspirado nas 2 tenazes, é do elemento água, é regido pela lua, e para você que gosta de um amuleto, por que não uma conchinha na mesa de trabalho? Pode ser uma concha, pode ser também um caramujo, né? Uma coisinha mais enroladinha, mas que de toda forma vai estar falando com o nosso caranguejinho. E essa é a nossa máxima ou a nossa foto do céu de hoje, como ele está nesse momento e agora. Querendo ou não, trazendo um sol para falar de lazer, para falar de alegrias, para falar de coisas que podem ser novos projetos. A gente sempre se encontra numa certa inspiração positiva, ou pelo menos, né, eu tenho uma sensação de que a gente é sempre muito bem abençoado com os mapinhas horários que a gente faz da nossa apresentação. Apesar desse Plutão em cima do ascendente, né, do Aquário, né, que o Plutão agora está em Aquário, gente. Nós vamos mudar a pegada e a conversa. Então, temos Plutão em Aquário, temos, então, Netuno em Áries já com Saturno em Áries, temos um cara que está chegando para Touro. Quiron, né? Vamos falar um pouquinho do Quiron também hoje, para poder falar desse curador ferido, mudando a sua temática, mudando a sua roupa e seguindo a sua caminhada pelos 360 graus, né, da nossa eclíptica. Então, tá tudo certo. Alguém quer falar um pouquinho do mapa de hoje? Acho que o principal, né, assim, sempre é importante dizer que o mapa de hoje é a bênção, né, do que o programa está indo para o ar. Então, para todo mundo que está assistindo, na hora que estiver assistindo, né, o efeito desse mapa, né, traz para todo mundo que está assistindo a gente, quando estiver assistindo, essa ideia de que o programa vai trazer uma mudança, né? Plutão em Aquário no ascendente sempre é uma mudança. E uma mudança na maneira de pensar. A gente vai ver, inclusive, o mapa da entrada do Sol em Câncer e os mapas da Lua cheia, a gente vai ver que tem bastante elemento ar ainda nesse ano nesse Câncer, nessa água do Câncer, tem bastante elemento ar. Isso quer dizer que é para dar uma airada nas emoções, né? Para dar, assim, respirar um pouco dentro das emoções. A gente está com ascendente em Aquário e Lua em Libra, e a gente vai ver nos outros mapas, né, ao longo da nossa conversa, que a gente vai ter bastante desse elemento ar, mesmo falando desse tanto na entrada do Sol em Câncer, como no programa de Câncer, a gente está falando dessa mente que precisa dar
um espaço, né, para poder lidar com as emoções e com os sentimentos. Acho muito, muito legal isso, né? Porque realmente a quantidade de água está toda, né? A Lua já estava numa essa energia um pouco longe de casa, a gente está com essa energia do Saturno lá em Áries, e tudo isso trazendo essa ideia de que a gente pode pensar de uma maneira diferente para poder lidar com as emoções ou para poder lidar com os sentimentos. Porque o Sol entrou em Câncer logo ontem, né? 5h da manhã, 5h25, e ele tinha características que também foram bem legais, porque trouxe um Sol de casa 1, né, para o ascendente, quando zerou, né, deu para colapsar esse céu, e aí a gente tem uma proposta geminina muito forte, né, de fazer comunicações, informações, trocas de informações, visitações ou travessias em coisas diferentes, muita coisa tudo E junto e misturado, não é não? isso, é o que acontece uma coisa que a gente chama mútua recepção, ou recepção mútua, né? A Lua está no signo regido por Mercúrio, e o Mercúrio no signo regido pela Lua. Então, um está na casa do outro. E essa combinação, esses são os dois gêmeos, né? Os gêmeos que vão. Esses dois gêmeos são cancerianos. É como se a gente estivesse dizendo que o mês passado e esse mês agora, eles continuam nessa sequência. Os dois gêmeos sendo cancerianos. É só no final dessa temporada canceriana, a gente está na energia de gêmeos, está entrando na energia de câncer. É só no final que a gente vai dizer assim, olha, 21 de julho, agora ou vai ou racha, né? Você decide, você preserva ou você muda tudo, né? Isso é só coisas lá para fazer em 21 de julho. Até lá, o mês passado, e esse mês que a gente está entrando, é para a gente ir cuidando, para a gente ir cozinhando, para a gente ir entendendo e sentindo nessa brincadeira que os dois gêmeos, né, são cancerianos, né? E o câncer, agora, esse ano, são dois caranguejos, um agarrado com a tenaz, com a quelícera no outro, né? Como a gente buscando esse balde de caranguejo, com aquele monte de caranguejo um agarrado no outro, é realmente essa energia, né, dessa união, dessa fraternidade, né, dessa inspiração para a gente poder estar lidando com a emoção, com o sentimento. Inclusive, assim, eu tenho uma pessoa muito querida fazendo aniversário hoje e quero desejar para todos os cancerianos e as cancerianas do meu coração um feliz aniversário, um feliz novo ciclo solar, que isso realmente traga novas novidades para a vida. Então, assim, a diferença entre o mapa do ingresso e o mapa de hoje, o ascendente, mas a gente ficou com o ar meio batizado para esses dois ascendentes, e claro que a movimentação ficou bem diferente. Tá? Então, ontem a gente tinha bastante movimento ligado com o hemisfério do coletivo, com coisas talvez mais do mundo, do planeta, várias movimentações, né? Seja porque todo mundo ficou lá no quarto quadrante, e também muita coisa para cada um olhar para si, ou tentar comunicar um pouco mais para si, já que câncer é o momento que a gente faz, né, introspecção. A gente vai para dentro da toquinha, né? Acho que, do ponto de vista alquímico, é interessante que a Lua está lá na casa 4, né? Que é a casa Sim. do signo de Câncer, né? E para alquimia, aonde o Sol está, está a Lua, né? Uma duplinha que sempre que a gente vai olhar para a Lua, a gente não pode falar dela como um planeta ou como algo sozinho, né? Porque ele está ali junto com o Sol, né? Para a alquimia. Então, os dois representando, cada um representando, né? Sua identidade, né? Uma identidade mais ativa, outra identidade mais receptiva, né? Mas falar da Lua não é como falar de um outro planeta qualquer. Eles estão muito costuradinhos ali, né? E aí. E uma lua crescente, né? Ela está crescendo, assim. Então a gente Sim, está no momento que ela está iluminando. Alguns espetáculos muito. foram muito lindos no céu por conta disso. E aí essa base emocional, porque ela está bem ali na casa Sim, 4, domiciliada por casa, está bem, feliz. né? Isso. Alquimicamente falando, a gente está na base, tá? Se a gente fosse falar de chakras ali, a gente está falando lá do chakra Uhum. básico, né? Então, também essa estrutura aí precisa, é o que vai, né, Você me vai dar fez lembrar que essa parte do chakra básico, né? Mas principalmente porque a gente está, para nós aqui é inverno, e a gente está exatamente na pegada pela medicina chinesa, bom momento para as coisas quentes, né? Bom momento para, de certa forma, ficar mais quieto,
cuidar mais das energias, poupar energias, como se fosse realmente a temporada a gente fica mais quieto, mais para dentro, poupa energia, está mais frio, então a gente cuida mais, né, da gente mesmo, das nossas emoções, dos nossos sentires, como disse o Sam muito bem. Então, acho que a gente E está com essa lua bem para isso. Fazer isso também com o Sol no signo de Câncer é uma excelente pedida, né? E acho que tem um convite também para a gente sempre fala de Câncer, fala de amorosidade, né? Estávamos falando ali agora, né? Depois fala de família, né? Uhum. E com esse ascendente em Gêmeos ali também, como o convite para expandir a ideia de família, né? Para a gente isso aí. poder Incluir os enxergar. amigos, né? A famosa a família que parece que não é, mas é. Né? Aquela que a gente põe para dentro, que é boa. O Joel estava dando uma palestra sobre o signo de Câncer esses dias, e aí ele fez um comentário que eu achei interessante, que é assim, né? A família que pode ser assim, qualquer pessoa que nos nutra pode ser chamado de nossa família. Então, Tá. né, ampliar bastante Claro. Isso, para os amigos, para as pessoas que nos servem, para a nossa Uhum. família eleita, que às vezes tem uma família que não é a nossa, mas que a gente elegeu, ou que a gente foi eleito como família de alguém, né? Então, que esse momento possa servir como um momento de expandir as nossas ideias sobre família mesmo. Os nossos cuidadores, cuidando, né? Eu acho que Isso. Tem muito a ver com o Câncer, esse lugar querido, né? Que às vezes a gente elege um monte de gente para cuidar da gente. Então, esses também são família. De quem a gente cuida e quem cuida da gente, né? Que é super importante. Os cuidadores, os Sim. cuidados. Não é? Então, falando nisso... Vamos para o nosso primeiro oráculo, então, aproveitando que você já está com a mão na massa, né? Então, bora seguir. Já estou com a mão na massa, e aí você vai escolhendo o número 1, número 2 ou número 3 para ver o que vai nutrir. Qual é a vibe desse seu mês, né? Qual é a vibe desse mês? O que vai nutrir o seu mês? Né? Aonde você vai Eu já escolhi. Espero que quem está aí do outro lado, boa noite para todo mundo que está aí do outro lado, sejam todos muito bem-vindos, um beijo no coração, né, queridos e queridas, que todos vocês que estão sempre aí com a gente, de um jeito ou do outro, né, que possam estar aproveitando esse nosso momento oracular. Vamos lá. Muito bem, nossa, gostei muito aqui, hoje o negócio está bom. Opa! Número 1, quem escolheu o número 1, escolheu conexão, ser muito amado, se manifestar hoje para retecer os laços que estão rompidos, as conexões que precisam ser retomadas, para que você se sinta uma pessoa inteira novamente. Eu escolhi um oráculo que é da Mãe Cacau, porque afinal de contas, né? Ai, que delícia, então, Cacau também com Câncer, maravilha, tem tudo a ver. E aí eu quis escolher uma mãe hoje para oracular para nós. Né? Claro, então, mãe é bom. Mãe Cacau abençoa você com a atitude correta que facilita essas uniões, seja com pessoas, situações ou lugares. Agora é tempo de se conectar. Abrir-se para relacionar-se será um bálsamo e uma tremenda libertação. Para você que escolheu o número 2, escolheram bênçãos. Então, escolheu ser muito amado, se manifestar hoje para entregar bênçãos. Além dos frutos sagrados do cacau, Mãe Cacau traz os tesouros dos seus ancestrais mais longínquos, aqueles que ainda eram alinhados com a Grande Mãe e o Grande Pai nos primórdios da humanidade. O que eu peço em troca? Apenas que abra seu coração para receber essas bênçãos que vêm de muito longe. Então, o negócio do número 2 é receber bênçãos. Muito bem. E número 3 vai conversar com seus ancestrais. Então, se manifestar hoje para trazer reconexão com seus ancestrais. Não desde um lugar de trauma, mas sim de um lugar de bênção. Através deste ativar do seu legado, você se reconecta consigo, com a Terra e com a comunidade humana. Você é um milagre realizado através de uma cadeia de mulheres e homens que levaram a vida adiante. Então, hoje, a Mãe Cacau convida você a conectar com esse milagre. Muito bom. 3 temas bem cancerianos. Bem legais, Super do bem. Oi?
Super do bem, os três. Gostei do que eu peguei, então gostei bastante. Bom, a gente está terminando junho, né? Estamos aqui juntos e estamos terminando, mas eu tinha que falar que o Quirón entrou em touro, né, gente? Eu não podia deixar de lembrar que ele já entrou, foi no dia 19. Aí o Sol entrou em Câncer, no dia 21. A gente está tendo trígono de Vênus com Saturno, quadratura de Sol com Netuno, isso tudo no dia 25. Marte entra em Gêmeos no dia 28, mais uma mudancinha. Mercúrio retrograda em Câncer, 29. Né? No 29 também, junto com ele, temos a lua cheia em Capricórnio. Ai, meu Deus! E lá vamos nós clicando. E aí, no dia 30, Júpiter entra em Leão. E aí a gente tem mais um carinha mudando de banda, né? Porque o Júpiter veio andando canceriano nessa última pegadinha, mas está entrando em Leão no dia 30 de junho. Então, junho é um mêsinho com várias coisas, mas a primeira delas é falar de Quirón em Touro, que vai de 2026 até 2034, né? Porque a ferida deixa de ser apenas agora quem sou eu, uma questão de identidade que Ares trazia, e agora a gente entra numa questão de valor. Quanto que eu acredito que eu valho? Qual é o meu valor? Né? Quanto que eu estou valendo na praça? Né? Então, assim, esse é um olhar bem de Quirón, já que Quirón é a nossa chave para curar. Ele é um asteroide, ele não é um planeta, ele tem sido incluído nos últimos anos com grande potência dentro das leituras de vários astrólogos, porque ele é onde eu tenho a insegurança e a dor, é onde estão as minhas feridas espirituais ou até transcendentais, e que a gente chama do curador ferido. Então, ele deixa de ser uma questão autoral, uma questão dinâmica, uma questão dos líderes ou das lideranças, e vai para uma questão de manutenção, perseverança, persistência, né, valores mais concretos, concretude. Como é que você vê isso aqui? Por Eu acho que principalmente, né, a visão alquímica do Quirón, a Bruna vai falar daqui a pouquinho, é muito linda, né, mas uma coisa que vale a pena comentar é que Quirón foi descoberto há quase 50 anos atrás, quando ele tinha entrado em Touro, né, em 1978. E agora ele está fazendo aniversário de descoberta, ele está no ponto exato que ele estava no dia que ele foi descoberto. Ele andou por todo o zodíaco e ele está fazendo com quase 50 anos, que é o aniversário de Quirón. Quirón leva 50 anos na volta em torno do Sol, e ele está fazendo quase 50 anos de descoberta, né? Ele, em 78 agora, né? Ele em 2027 para 2028 ele vai fazer o aniversário de 50 anos de descoberta em Touro, quando ele foi descoberto. Então é esse movimento, né? Que ele mesmo está fechando o ciclo dele, o que ele representa. Ele está nesse momento que também é importante, né? A própria revolução de Quirón, da descoberta de Quirón, né? Então, quando a gente consegue descobrir nos últimos 50 anos, desde que Quirón foi descoberto no céu, quando um planeta é descoberto no céu, a gente vê eventos na Terra. Os últimos 50 anos, a quantidade de ferramentas para trabalhar trauma e para trabalhar terapeuticamente falando, o boom das ferramentas, de apoios de ferramentas, de criações e inspirações que olham para esse emocional da sociedade. Até 50 anos atrás, a ideia social basicamente era o seguinte: criança não fala, os adultos aqui estão certos e não se tem trauma emocional, é assim que se educa, né? A ideia de que a educação pode ser diferente é um tema desde a descoberta de Quirón, e de que a infância pode trazer trauma para as pessoas e que a gente precisa se curar dos traumas de uma história de vida, né, que vai modelando. Do mesmo jeito que a nível pessoal, né, as minhas ideias são meu Mercúrio, o meu sentimento é a Vênus, e as minhas ações são Marte. Em termos sociais, as ideias de uma sociedade é Júpiter, né, a ação de uma sociedade é Saturno, mas a emoção de uma sociedade é Quirón. Então, olhar para o Quirón é olhar a minha relação emocional com a sociedade da qual eu faço parte e a relação da sociedade da qual eu faço parte em cima das minhas próprias emoções ou dos meus próprios sentimentos. Então, essa relação emocional entre eu e a sociedade da qual eu faço parte, que sai agora de Ares, que trazia esse tema emocional, mas é uma pergunta social, quem eu sou, né? E entra agora nesse tema, né? Quanto eu valho para a sociedade da qual eu faço parte e o quanto isso machuca minhas emoções e meus sentimentos, né? Então, a gente está trabalhar em Quirón é trabalhar a emoção de uma sociedade. Como Vênus é a emoção pessoal, o Quirón é a emoção social.
né, Júpiter, Quirón e Saturno formam a trindade social, né, do mesmo jeito que Mercúrio, Vênus e Marte é a trindade pessoal, a gente tem uma trindade social. E especificamente agora a gente tem esse movimento de Júpiter passando para Leão, ou seja, a maneira de pensar da sociedade, né, se movendo, e a maneira de sentir da sociedade se movendo, quando a gente fala de Quirón passando para Touro. Tem uma beleza acontecendo no céu agora que é impressionante. Maravilha. Então, assim, Quirón entrou, né, 19 de junho de 2026, vai permanecer até 5 de maio de 2034. E durante esses quase 8 anos, esse corpo celeste, que é conhecido como curador ferido, vai estar trabalhando, iluminando dores e aprendizados ligados agora mais à autoestima, à segurança material, estabilidade financeira e a relação com o próprio corpo. Esse trânsito marca o fim de um ciclo de curas voltadas à identidade e à independência em Áries, e inicia uma fase focada em autoestima, segurança material e relação com o corpo. E com relação às questões de medicina, que eu acho bem interessante, que eu acho ele um fomentador de grandes cirurgiões, do quanto a gente evoluiu nesses 50 anos na área de cirurgia, né, dentro daquilo que é muito mais da medicina no fazer, e que eu acho que mudando para Touro a gente vai entrar nas medicinas, como já entramos um pouco na questão da medicina através da comida que a gente come, né, dos hábitos que a gente tem, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, eu acho que é uma medicina bem boa. Né? Ele vai ter um retorninho para Áries, 17 de setembro ainda, depois mais uma vez 14 de abril do ano que vem, aí ele segue reto através do zodíaco. Então, esse é um É muito bela a coisa da medicina mesmo, né? A própria Purina estava me contando sobre as descobertas da fáscia, tudo que a fáscia é, as curas acontecem. isso. Nossa, é maravilhoso. Essa nova, inclusive agora uma inclusão muito forte desse lado da fáscia, né? Tem um outro nome para isso, enfim, a gente está conseguindo trazer cada vez mais compreensões e aprendizagens, o que é bem, bem bacana. Esse trânsito pode trazer, então, um pouco de a superfície de temas como insegurança. E aí você falou de trauma, eu acho super importante a gente entender desse lugar de trauma também, né? O trauma até da insegurança financeira. No curso que eu fiz de astrologia, por exemplo, genealógica, né, se a gente for pensar em genealogia, é como se a gente fosse visitar de novo os bens da Terra. Então, o que, que a Terra pode nos trazer de medicinas? E eu acho que isso vai fazer um lugar muito bacana para um novo olhar, né, na medicina. É o medo da Nossa. escassez. Oi, fala. Não, o Sam lembrou da face agora, né? E estava pensando aqui, porque a fáscia, ela é aquilo que permite, é que leva conduz a eletricidade, né, no corpo, vai conectando tudo e ligando tudo. E aí parece que são novas formas, né, que a gente tem descoberto, novas formas, novas compreensões acerca de toda essa comunicação, né, do corpo e do espírito e de tudo mais, né? Então, essa mudança, essa chegada. E aí, o Quirón entrando em Touro, acho que boa parte dessa fisicalidade, né, que o Touro traz pode trazer mais compreensão ainda, né? Porque Sim. uma boa parte daquilo que a gente, num primeiro momento, pensa em emoção, né? Mas quando você vai falar em sentimento, por exemplo, eu tenho que ter conseguido localizar no meu corpo aquilo. E aí, quando eu consigo dar nome para aquilo, eu tenho um sentimento. E isso, então, passa a fazer sentido e eu passo a poder falar sobre isso. E daí, me parece que esse é um caminho bem bacana para a gente falar em cura da ferida, né? E a cura do trauma, você falou em trauma, né? Então, essa reunião de recursos, né, ao longo do período que vai me permitindo ressignificar isso tudo, né, e fazer alguma coisa com isso. Muito bem, Sandesh, contigo. Oi. Sam, abre teu áudio.
Ah, Que aqui na empolgação me empolguei, né? Então, né, agora tava tudo que vai estar acontecendo nesse mês, né? Ó, dia 21 de junho, então, né, essa entrada do Sol em Câncer foi o que a gente falou, essa entrada do Sol em Câncer, mas com ascendente em Gêmeos, né, com uma lua regida pelo signo no signo de Mercúrio, né, que estava lá em Câncer, que a lua estava em Virgem, tudo, então tem essa força, né, dessa entrada do Sol em Câncer, mas que é para olhar para a emoção, mas tem uma compreensão, tem uma mente que também estava olhando ali junto, né? Inaugurando esse tempo realmente que a gente vai usar nossas memórias e tudo que a nossa mente entende, né, para poder tomar as decisões. Depois de 28 de junho, o Marte entrando, fazendo sextil com Júpiter, né, e depois o Marte, ele faz o sextil com Júpiter e depois o Marte já entra em Gêmeos. Esse movimento todo o sextil com Júpiter traz um lado mais ciência. O Marte, né, mais em Gêmeos, traz um lado. Com Júpiter traz mais fé e com Gêmeos mais um pouco mais de ciência. Equilibrando um pouco dessa ciência e dessa fé, né, ajudando a gente a pendular para os dois bordas. Se você se identifica mais com um lado, se identifica mais para o outro, você só com a metade do caminho da energia toda. Então, é divertido experimentar um pouco os dois lados, mas não é para escolher nenhum dos dois, é realmente para integrar os dois. No dia 29 de junho, a gente tem o Mercúrio ficando retrógrado com a Lua cheia. Isso faz com que essa Lua cheia, né, perca muito do poder dela, perca muito da força dela, porque era para ser uma Lua cheia e o Mercúrio diz, opa, vamos dar uma ré, né, pedindo para dar uma atenção nos transportes, uma atenção nas assinaturas de contratos, uma prestar atenção nas conversas, os mal entendidos. Então essa é uma Lua cheia que parece que não está com tanta clareza. Normalmente Lua cheia traz clareza, traz luminosidade, e essa assim deu clareza e deu nevoeiro junto, né, acendeu as luzes e faltou luz ao mesmo tempo. Então, essa lua cheia, na verdade, vai ser reforçada lá quando chegar na lua nova, no dia 14 de julho. É quando a gente vai realmente pegar um pouco dessa força, né? Inclusive, a lua cheia, quando o Sol está no signo de Câncer, ela acontece em Capricórnio, que a gente chama de lua em exílio. Então, apesar de ser uma lua cheia, essa lua cheia, ela é meio fora de casa. Ela dá uma sensação que está em exílio, não em domicílio. No dia 30 de junho, a gente tem um maravilhoso... Já entramos com a Vênus em Leão, mas no dia 30 de junho é que realmente o Júpiter entra em Leão. E aí a gente vai ter o Júpiter e a Lua, os dois benéficos que fizeram conjunção em Câncer no mês passado, no dia mais maravilhoso e abençoado do ano, né? Agora, nesse mês, com a entrada do Júpiter também em Leão, a gente vai ter muito brilho, muita luz, e vai estar com os dois benéficos no signo de Leão. Eles não vão fazer conjunção esse ano em Leão, só no ano que vem, né? Mas realmente vai ser um período muito bonito, porque quando o Júpiter entra no começo de Leão, a gente vai ter uma combinação de uma coisa no céu, formando uma cesta, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas essa cesta é que ela se prepara quando esse Júpiter entra em Leão. Então, ou seja, a gente entra num momento da história do ano em que a gente vai tomar decisões definitivas de como vão ser as coisas a partir daqui para frente. E é essa autoestima do Júpiter em Leão que vai nos dar poder e a coroa na cabeça para poder tomar as decisões que vão gerar algum tipo de efeito. No dia 4 de julho, Marte faz uma conjunção com Urano em Gêmeos, né, e faz um monte de ideias mirabolantes para a gente poder conseguir resolver as coisas. A mente fica fértil. No dia 5 de julho, Marte faz um sextil Netuno, né, e o Marte faz um trígono com Plutão, trazendo muita força para esse mergulho interno, autoconhecimento com Netuno, com Plutão, transformações a partir da autopercepção. No dia 6 de julho, o Netuno, então, fica retrógrado em Áries. A gente começa com o retrógrado do Mercúrio, Netuno ficando retrógrado. Esse mês e mês que vem, a gente vai ter um montão de pacotes de retrógrados, trazendo muita memória, tipicamente canceriano, muita memória, muita lembrança, muita coisa, né, do passado voltando. E, inclusive, é importante não fazer escapismo por causa dessa questão interna que vai estar vindo tudo à tona. Porque está uma tendência, com essa entrada do Netuno retrógrado em Áries, é exagerar no álcool e nas drogas. Toma cuidado um pouco com isso. No dia 9 de julho, a Vênus entra em Virgem, né? E isso vai trazer valorização da independência, ela já sai do Leão, já entra em Virgem, trazendo um pouco mais de organização. Né, e eu me basto, né? No dia 14 de julho a gente vai ter a lua nova, que eu falei agora sim, uns bons momentos. A gente vai sentir bem a força canceriana, bons momentos para estar em família, e aí a gente diminui a mente e entra realmente no coração. No dia 15 de julho, Urano faz um sextil Netuno, e isso ajuda a trazer descobertas científicas muito grandes. E essas descobertas científicas vão ser divulgadas logo depois, quando Marte fizer um sextil Saturno. Ou seja, essas descobertas no dia 19, feitas no dia 18 de julho, no dia 19 de julho precisa ter função e utilidade e vir para o mundo.
né? E realmente, ali no dia 19 de julho até o 21 de julho, esses 2 dias, a Lua vai estar passando por um ponto bem alto no céu, e ela vai estar saindo de Libra, entrando em Escorpião, fazendo a alça da sexta, né? E quando ela fizer essa alça da sexta, a gente vai poder tomar as decisões. A gente protege o que está dentro da cesta ou taca fora tudo que está na cesta. A gente segura a cesta pela alça, a gente pode tacar tudo fora ou segurar tudo, né? Então, você taca fora e muda casamento, profissão, hábitos de saúde, práticas espirituais, ou protege tudo, né? A gente precisa olhar para isso. No dia 20 de julho, a gente vai ter um Júpiter trígono Netuno e o Júpiter oposto a Plutão, né? Trazendo de novo essa força. A cesta está girando na mão, tu preserva ou tu chuta o balde, né? E aí, no dia 21 de julho, a gente vai ter o Júpiter fazendo um sextil Urano, né? Ajuda essas ideias trazerem um pouco mais para a realidade. E no dia 22 de julho, o Sol vai entrar em Leão. Mas aí, quando o Sol entrar em Leão, é o tema do próximo Astrologando, que a gente vai se encontrar no dia 27 de julho de 2026 para conversar sobre ele. Deixa eu falar um pouquinho da sexta. Isso, olha só. Esse desenho aqui do lado mostra um pouco a sexta. A gente tem ali o Plutão em Aquário, né, formando a borda da sexta. Mais para baixo, a gente vai ter ali o Plutão e o Netuno, desculpa, e o Saturno em Áries. A gente vai ter a terceira parte da alça da sexta, né, com o Urano e o Marte em Gêmeos. E a última parte, que é a borda da sexta, foi o Júpiter que entrou lá em Leão. O Plutão está no comecinho do signo de Aquário, né? O Netuno, Saturno no comecinho do signo de Áries, o Urano, Marte no comecinho do signo de Gêmeos, né? E o Leão, o Júpiter em Leão no comecinho do signo de Leão. Júpiter, né, no comecinho do signo de Leão. Esses fazendo aspectos, formando essa parte toda aqui debaixo do mapa como se fosse uma banheira ou uma cesta. E lá em cima, em conjunção com a roda da fortuna, a gente vai ter a alça da sexta, que é a Lua, né, lá em cima com a roda da fortuna. Então, se opondo a tudo que está acontecendo, né, se a gente vai continuar com as guerras ou não, se a gente continua. Essa é a cesta montadinha, e lá em cima, a alça da cesta. Quando a Lua passar lá por cima, forma a alça. A cesta não tem como resolver antes de ter a alça. E é só no dia que a Lua passa lá em cima que a gente consegue resolver realmente as coisas, né? E trazendo essa oportunidade, esse céu nesse formato de cesta, para a gente decidir se a gente preserva os ideais ou preserva as pessoas. Às vezes, a gente tem que abrir mão, né, de crenças religiosas muito fortes, crenças familiares muito fortes, abrir mão dos ideais para salvar as pessoas. E algumas pessoas dizem, não, a gente sacrifica as pessoas para salvar os ideais. Espero que a maior parte da humanidade sacrifique os ideais para salvar as pessoas. Os ideais morrem com os impérios e com o tempo. As pessoas são muito fanáticas em seus ideais. As pessoas existiram além dos tempos. Religiões mudaram, impérios mudaram, poderosos mudaram, para certezas de saúde mudaram. Tinha uma época que na humanidade as pessoas tomavam mercúrio porque achavam que isso trazia mais saúde. Hoje sabia que se intoxicaram, né? Encanamento de Plutão, de chumbo, né? A gente teve vários momentos, os conceitos, né? O ovo faz mal, o ovo faz bem, a mesma coisa fazem com religião, fazem com partido político, fazem isso com crenças familiares, cor da pele, né? Religião, essas coisas todas, né? Orientação sexual, tem que às vezes sacrificar os ideais para salvar as pessoas. E a gente vai ter nesse momento em que cada um vai estar com a cesta na mão, dizendo: você sacrifica os ideais para salvar as pessoas ou sacrifica as pessoas para salvar os ideais? Essa é a cesta e esse momento da história do mundo onde, quem sabe, com as decisões certas, né, a gente sacrificou até já o rei da França para poder, né, poder fazer uma boa França, né, na época da Revolução Francesa. A gente está de novo nesse momento e, quem sabe, o povo fazendo uma pressão suficiente, a gente consegue acabar com muitas guerras e fazer um mundo um lugar melhor. Eu sou um otimista, né, incorrigível, e desejo que a gente salve, né, a cesta com as pessoas e a gente taque afora a cesta dos ideais. Fecho contigo. Né? Muito bem. Vamos ver como é que você pode fortalecer sua base e tentar salvar a cesta certa. O melhor possível, né? É o famoso, o melhor vamos ver se a gente faz o melhor possível. né? Ou até impossível, mas que façamos o melhor pelo humano da história. Eu acho que é mais Sim. Há que preservar a vida, gente boa. A vida é né? importante. Por favor. Senão, né, não adianta nada o Júpiter tomar conta da gente se a gente destrói o planetinha antes, né? Não? Sim. Bom, falando do nosso planeta
interno, né? Como que você vai se cuidar um pouquinho, né? Que área que é bom você olhar e cuidar para ter uma base bem bacana para esse período. Se você escolher o número 1, você escolheu, eu escolhi aqui o Lantana. Então, combater a mesmice, cuidando do teu passado frontal aqui, limpando ideias pré-fixadas e fazendo, quem sabe, uma higiene de redes sociais para poder deixar esse centro aqui mais limpinho, mais tranquilo e poder combater, inclusive, o esquecimento temporário. Olha que beleza, né? Lantana, falando bem rapidamente dela, ela penetra nos meridianos, removendo tensões energéticas que se tornaram vícios, principalmente naqueles que vivem sob constante pressão ou que realizam tarefas e movimentos automáticos em seu dia a dia. Muito bem. Número 2, precisa dar uma olhadinha no plexo solar. Escolheu chapéu de couro, está ficando cansado. Porque está intoxicado, ou por drogas, ou por bebidas, por fumo, por, enfim, alimentos, whatever. Né? Então, o chapéu de couro é uma flor que integra todos os chakras, dando dinâmicas ao corpo astral. E ele melhora e limpa o fluxo de energia vital. Então, para momentos onde você está cansado, ou nos quais não tem a perspectiva de mudança, porque às vezes o cansaço vem disso também, né? Ele combate e recupera. Muito bem. E se você escolher o número 3, vai cuidar também do plexo solar, mas daí de um jeito um pouquinho diferente. Vai cuidar do plexo solar, mas da parte emocional, com a espinheira santa. Então, harmonizando esse terceiro chakra, integrando com os sentimentos e com a razão. Então, despertando discernimento para saber quando é que você tem que parar de ajudar os outros, né? Para que você não faça isso de maneira indiscriminada toda vez que alguém solicitar você, né? Então, tem que aprender a colocar um pouquinho de limite, tá? Porque isso cansa também, desgasta também. Então, 3 jeitos diferentes de se conectar e de se cuidar. Fer, abre teu áudio. Muito bem. Aí a gente aproveita para estar falando desse final de junho, né? Lua crescente onde nós estamos, a bem da verdade, hoje conversando com vocês. E aí a gente entra para a lua cheia de Capricórnio, dia 26/6, que eu acho bem importante a gente trabalhar essa lua cheia, né, da melhor forma possível, no sentido de que é a última dessa temporadinha. E é uma lua importante também. Aí, mais importante que ela é a lua crescente de hoje. A gente podia falar um pouquinho dessa lua crescente de hoje, que está lá em Libra, também falando bastante de relacionamentos, de como a gente se relaciona. Ela passou por aqui, então, assim, um toquezinho para que a gente se relacione melhor, ou dê um pouco mais de ênfase às nossas relações. Essa lua, ela é muito. Ela que está dando força para essa Vênus em Leão, né? E está chamando o Júpiter para chegar ali, né? Então, ela é uma lua de Vênus, né? Uma lua em Libra, né? Uma lua crescente, ela sempre vai estar trazendo um pouco dessa energia amorosa e de invocação e não de banimento. E nesse caso, né? Quando ela está conversando com essa energia libriana, né? Ela está conversando sobre essa energia de amor próprio, né, e de afeto, e de demonstrar afeto, e demonstrar amor, principalmente com ascendente aquário. A gente volta para aquele tema que a gente falou, né, que família não é só, né, parente, família é todos aqueles que nos nutrem, e que inclusive as pessoas que nos nutrem nos assistindo aqui, vamos agradecer aí a Zenilde, a Rosiana, né, a Simone,
e todos os outros que vão estar nos assistindo em todos os outros momentos, em todos os outros horários, né? Então, assim, todas as nutrições, assim, realmente é uma lua crescente de hoje para agradecer as nossas famílias, né? De várias formas diferentes, e todos aqueles que, de alguma forma, estão ali junto, ajudando, nutrindo, apoiando, né? Conhecendo os nossos canais, conhecendo os nossos Instagrams, e contando, né? Ouvindo e fazendo bom uso de tudo aquilo que a gente está transbordando, né? É isso aí. Aproveitando para pedir o seu joinha, o seu like Curte, aqui no compartilha. meu. Isso, e curte, compartilha, que é tão importante para a gente E tocar o deixa aqui nos projeto. vídeos comentários, a gente lê e a gente inclui, A né, gente ideias, gosta. inspirações, assim, né? Fala mal, fala bem, ou só fala Ah, oi. faz A gente também fala oi pergunta, também, viu? também, tá tudo certo, pode mandar o que for. Bom, então, essa lua cheia de junho, também conhecida por vários nomes, a bem da verdade, mas ficou aqui como lua de morango, que vai ser no dia 29 de junho, às 23h57. Ela vai ser a primeira lua cheia após o solstício de junho, que significa que ficará incomumente baixa no céu do hemisfério norte e aparecerá mais alta que o normal para o hemisfério sul. Embora o nome indígena norte-americano de lua de morango tenha se tornado mais popular na Europa, essa lua cheia de junho era chamada de lua das rosas, talvez porque as rosas floresçam neste mês ou porque a lua cheia de junho às vezes parece rosada, né? E também é época de poda boa para roseiras. E no Sri Lanka, o festival nacional chamado Possompoia coincide com a lua cheia de junho, e nesse dia o povo do Sri Lanka comemora a introdução do budismo na ilha. É a segunda festa budista mais importante depois de Vesak. O festival hindu de Vat Purnima também é celebrado durante a lua cheia de junho. Nesse dia, mulheres casadas fazem jejum, amarram fios ao redor de uma figueira de bengala e rezam pelo bem-estar dos seus maridos pela Índia. Então, a gente tem, né, um lugar bem interessante nessa luazinha. E aí eu achei muito, eu preciso contar, eu preciso falar disso, né? Porque assim, até muito pouco tempo atrás, para não dizer assim, acho que até o ano passado, você tinha uma frente muito antagonista ou com muita dificuldade de conversar com a astrologia, que era a astronomia, ou os sites ou aplicativos ligados à astronomia. E aí eu tenho ficado muito feliz que o Star Walk, de certa forma, de um tempo para cá, foi mudando textos, foi mudando conversas e foi incluindo as duas conversas. Tanto que esse é um post deles, né? Astrologia Capricórnio para astronomia Sagitário, nessa lua de morango de junho de 2026. Eu acho isso um caso de inclusão, né? Eu acho isso um caso libriano do bem, de você começar a trazer as duas conversas possíveis, não mais como, heresia ou não pode, mas como algo que, assim, um dia andamos juntos e depois é que a gente se separou. Né? Astrólogos afirmam que a lua cheia de junho estará no signo de Capricórnio, mas os signos do zodíaco nem sempre correspondem às constelações reais. Na verdade, não correspondem mais. Essa é a grande, né, dificuldade de muita gente dizer ok para astrologia. Quer falar um pouco, Sam, por... Acho que é importante lembrar exatamente essa diferenciação que as pessoas costumam confundir. As pessoas confundem signos com constelações, né? Constelações tem imensas e tem pequenininhas. Você pega, por exemplo, a constelação de Escorpião, ela tem dezenas de estrelas, ela é imensa, ela forma uma âncora imensa no céu. Você pega a constelação do signo de Libra, ela tem 7 estrelinhas, ela é pequenininha, né? Constelações têm tamanhos diferentes no céu. Signos são sempre 30 graus, todos os signos têm 30 graus, né? Os 12. Então, o signo é o nome que a gente dá para uma área no céu de 30 graus. Constelação é um conjunto de estrelas que ficava dentro dessa área e que deu nome a essa área. Então, é muito importante que a gente fale que na astrologia a gente usa signos, a gente identifica onde o planeta está naquela área do céu. E o nome daquela área, né, ganhou um nome, aquela área,
da constelação que ficava naquela área quando os nomes aconteceram. A astrologia, ela é uma prática antiga, ela começa lá na Suméria, nos caldeus, né? A gente fala de 5.000 anos, 10.000 anos atrás, né? E essas coisas não coincidem, né? Vai andando aos pouquinhos, 1 grau a cada 72 anos, as estrelas mudam 1 grau, 1 grau, 1 grau. Depois de uma certa quantidade de milênios, né? E não de séculos, mas de milênios, né? Em algum momento, né? Não se coincide mais nenhum pedacinho da constelação com um pedacinho dos signos. Mas signos, que é o que a gente usa em astrologia, é área do céu, 30 graus, né? Constelação é grandes, pequenas, várias, né, pelo céu, e aí a gente sabe que tá tudo isso lá. Mas, eu Isso, descobri uma caminho nova todo. constelação, né? Então tá errado os signos. É a mesma coisa de dizer, botaram um É, azulejo a mais no banheiro, mudou a tua cama de lugar no quarto? Não, a gente não tá falando da mesma coisa, amor. É isso mesmo. é isso aí. Eu acho legal trazer, sabe, porque é recorrente os comentários e as conversas. Então, vamos aproveitar essa lua de morango de junho, que é no final de semana que vem praticamente, né, para a gente trabalhar a abundância, para a gente trabalhar a abertura, para trazer doçura da vida, coisas mais doces, mais leves, mais carinhosas, mais abundantes, né, que possa ser uma lua cheia maravilhosa para todos nós. Então, esse é o mapinha da lua cheia, né? No dia 29 vai acontecer às 20h55 e vai marcar o 8º grau de Capricórnio para nós aqui na astrologia, marcando, querendo ou não, a presença, né, junto aos poderosos ou aos empreendedores, vai trazer um movimento bastante do empreendimento, não acha não, Sam? Eu acho que ela sempre, em Capricórnio, tem muito essa coisa do empreender. Isso, mas dá a sensação meio de fora de casa, né? Então, eu concordo que a gente vai fazer um movimento de empreender exatamente porque a gente não está muito confortável onde a gente está. É uma lua que coloca as coisas em movimento, porque apesar do Sol estar em Câncer, ela não pega a gente no colo. Ela diz, então, o que que você vai fazer com a vida que te dei? Né? E aí esse Capricórnio diz que tem que fazer alguma coisa com a vida que eu te dei, né? É um bom momento para a gente se perguntar, não quero saber o que fizeram comigo, tipicamente canceriano. Eu quero me perguntar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Essa é a lua cheia de Capricórnio. E aí a gente volta para as curas, né, do Quiron. Isso. E aí entra julho, porque, por várias razões, a gente tem uma agenda tomada, todos nós três, e a gente vai estar conversando exatamente às vésperas, né? Lá na frente, no dia 27 de julho, a gente vai estar conversando, e aí a gente vai estar, assim, pegando o sol entrando em Leão. Vamos estar bem pertinho desse dia leonino. Mas até lá a gente tem o Netuno que vai retrogradar em Áries, a gente tem Vênus entrando em Virgem também, e uma lua nova canceriana, que é para sedimentar esse signo com força no dia 14 de julho, né, com bastante força, o trígono Urano-Plutão, oposição do Júpiter com Plutão, Sol entra em Leão, fim do Mercúrio retrógrado em Câncer. Aí, quando Saturno retrogradar em Áries, nós estaremos aqui, mais uma vez, conversando sem limitações daquilo que a gente acredita sobre o céu. Não é isso? Isso mesmo, perfeitíssimo, né? Aí a gente, o Mercúrio deixa de ficar retrógrado e o Saturno começa a ficar retrógrado, né? Sempre para garantir, e a gente vai estar com, né, com a outra turma toda já bem retrógrados, né? Urano, Netuno, né? Então é um Cada pacotinho. revisão, né, cara? Todo É, carro tem que ir é. para revisão, a gente também tem que botar a vida na revisão. Então, é a temporada dos retrógrados, é reveja, releia, repense, reorganiza, né, Ao readapte. longo Isso. Ao longo do mês de julho é Plutão, Netuno, Saturno, Mercúrio, né, que vão estar retrógrado, 4 retrógradozinhos, né? Mês que vem, em agosto, a gente vai estar com Plutão, Netuno e Saturno, e em setembro a gente volta para Plutão, Netuno, Urano e Saturno, né? Então a gente já sabe que julho, agosto e setembro a gente vai estar falando de retrógrado. Depois a gente deixa de falar um pouco disso, até, né, a gente, né, encaixa um pouco mais ali em outubro, mas depois já não tem mais nada. A única coisa legal nessa lua nova de Câncer, né, que é a terceira superlua do ano. Superlua é aquele momento que parece que ela fica muito maior, mais próxima, né? E que vai estar com fases mais
amplificando assim, a intuição, a emoção, né? É como se fosse na verdade, é o contrário de falar de lua cheia, né? Mas aqui tem uma semeadura potente sobre as emoções, os cuidados e as maternagens, né? As mamães. Ótimo para quem quiser engravidar e para quem quiser fazer skincare. Muito bem, isso aí. Câncer também rege a pele. E aí a gente tem esse lugar, né, canceriano, de falar um pouquinho do que é medicinal, do que faz bem, o que é regido por câncer. Então, a gente tem um tanto do traço da pele, a gente também tem as questões das patinhas, né, das questões das tenases, mas principalmente câncer é os espaços vazios dos órgãos, é isso mesmo, Sam? Então, agora a gente já sabe que não é mais vazio, né? A gente já sabe que tem toda essa membrana que se conecta com tudo e Isso, que quando nada a é pessoa vazio. morre parecia vazio. A PUC me contou Isso, essa história, porque ela está pesquisando isso bem fundo, né? Então parecia vazio depois que a pessoa morre, porque secava. A face só isso. existe hidratada. Né? Não estava vazio de verdade. Um dia os cientistas também vão descobrir, eu acho, de que é feito o espaço vazio do universo, né? Porque Que se a também está vacuidade do sendo universo, estudado e que né? Porque se também tem uma realmente fosse vazio, energia e não é vazio. claro, porque se fosse vazio o espaço Claro. entre a Terra e a Lua está vazio, então a Lua gruda na Terra. Se não está grudado, tem Isso, alguma coisa não, ali. não, não. De que é feita a vacuidade, né? Essa vacuidade Exato. no corpo ou no universo é que mantém tudo funcionando e tudo interligado com tudo e tudo acontecendo. E Câncer, ele fala dessa vacuidade, do espaço dentro do útero, do espaço dentro da xícara, o espaço dentro do caldeirão. Não é as bordas, é o espaço dentro do sino, né? Que reverbera o som. Exatamente o espaço para onde o movimento e as conversas todas podem acontecer. Isso é cancerianamente falando, né, o que está sendo provocado. E Uhum. simbolicamente, lá nos egípcios era o escaravelho, a gente fala do coração, é o lugar, os coreanos, eles dizem que a inteligência fica na cabeça, mas a alma fica no coração. Né? Então, o lugar de alma, esse lugar alma, que é uma coisa que parece um vazio, mas que está lá, né? E de que é feita a alma, de que é feito esse vazio, de que é feita essa vacuidade, né? Ele tem como sede simbólica o coração. Então, Câncer, né? O coração. Eu sinto. Sabe que essa história da fáscia, ela foi promovida a maior órgão do corpo, né? Agora, a Sim. pele foi para o segundo lugar, né? Foi para o segundo lugar. Super interessante. Super interessante. Mas bem-vindo, né? Seja como for, a gente pode usar, então, além disso, né? Aqui a gente sempre fala um pouquinho do kit das pedras, que pedra que a gente pode usar, colocar na água, energizar. E a gente tem a dona pedra da lua, que acho que fala por si mesma, ametista, quartzo rosa, rodonita, cornalina, esmeralda. Algo mais, meninos? Eu gosto de água marinha por causa das pedras de água, né? E eu Também. gosto muito da selenita, selene e a própria lua, né? Que é uma pedra naturalmente limpadora das outras e limpadora de si, né? Por tirou tantas flores, contando o quanto a gente precisa limpar e purificar nesses tempos agora cancerianos. Selenita, ela é uma bênção para o que os oráculos contaram ali para gente. Nesse período é bacana, eu estou falando bastante de base, né? Por causa da visão alquímica que fala dessa base, e as flores tiradas falaram de limpar bastante esse chakra, esse terceiro chakra, que é o chakra das emoções, né? E bem canceriano isso também, porque fica se envolvendo com história que é sua, fica se envolvendo com história que não é sua, né? E a importância da gente cuidar dessa base. E para a mulher em particular, quando a gente fala em base, a gente também está falando, claro, de um assunto bem feminino, que é o útero, né, o útero, os ovários, todo esse aparelho Uhum, reprodutor uhum. ali, né, super lunar, super feminino, e das nossas pernas, daí para todo mundo, né, porque base também é a forma como eu vou caminhar, né, então as pernas também estão aí incluídos nesse pacote. E a gente vai estar olhando um pouquinho, né, com carinho para as casas 4 de cada um de nós, de cada mapa de nós, para falar um pouco desse lugar das raízes, desse lugar do meu lar,
né, ser o lar, onde a gente fica, onde a gente gosta de ficar, né, a toquinha, que eu brinco, deixa eu aqui na toquinha. E aí vamos viver um pouco dessa história de casa 4 com mais afinco, ou pelo menos com mais atenção, né? Cuidar da casa, ficar mais em casa e assim por diante. A casa interna, né? E a casa Uhum, externa. uhum, uhum. Olha que linda a nossa conversa com a nossa queridona hoje, Opa, vamos lá. bem canceriana, que é falando de proteção, comunhão amorosa. Deus, essa mulher. Ainda guardo comigo um quadrinho de anjo da guarda dado pela minha avó materna quando nasci. Ela presenteava todos os netos e bisnetos com esse quadrinho, que passava toda a infância morando na cabeceira da cama. Todos os dias eu e minha mãe fazíamos uma oração de proteção antes de dormir, seguido pelo tradicional beijo na testa e o amoroso turma com os anjinhos. Hoje, pouco vejo essa tradição sendo cultuada. Você teve um ritual parecido com esse na sua infância? Você perpetuou esse ritual? Cada um de nós é seguido e protegido por guias espirituais, anjos, arcanjos, mestres, deuses, deusas, orixás, elementais, energias de amor. Cada um deles nos escolhe por afinidade, porque juntos temos um propósito a cumprir. Você tem uma missão a realizar como humano e o guia tem uma missão a realizar como luz. Pergunte a uma criança sobre anjos da guarda, sobre Papai do Céu, sobre tudo que é divino e sagrado, sobre espiritualidade, e perceba como é linda, doce e amorosa a explicação de uma criança. Para a criança, isso é real. Ela não está inventando para contar para o adulto. Ela está sentindo e enxergando. Na infância existe essa comunhão, essa parceria entre o ser físico e a espiritualidade. Aos poucos vamos perdendo, não deveríamos. Que sigamos tendo esse olhar lindo, doce e amoroso com quem nos escolheu. Procure manter uma conexão amorosa com quem está lhe protegendo e confie nessa caminhada que vocês estão realizando em comunhão. Um cantinho sagrado, uma vela acesa e uma oração. Simples, amorosa e de profunda conexão. Que você siga sempre protegido. Olha que lindeza isso, né? Né? E aí a gente tem, com a Purnina também, o ritual do Sol em Câncer para essa temporada. Bora lá. Isso aí. Então, a água da alma e os pedidos do coração. A entrada do Sol em Câncer, então, nos convida a retornar para dentro de nós mesmos. É um período de acolhimento, de sensibilidade, nutrição emocional, fortalecimento das nossas raízes. Dá vontade de ficar na caverninha, como disse a Fer, né? Câncer é o signo da água que guarda memórias, emoções, sonhos e desejos profundos. Então, esse ritual foi criado para você poder alinhar os seus pedidos com as energias disponíveis nesse ciclo. Então, permitindo que a própria vida revele aquilo que merece sua maior atenção nesse momento. Então, quando que você vai realizar? O ritual pode ser realizado durante toda a passagem do Sol por Câncer, mas sua força máxima vai ocorrer justamente durante aquele períodozinho lá que o Sam falou para nós, entre os dias 19 e 21 de julho, especialmente no dia 21 de julho, às 18h23. Então, os materiais necessários, um recipiente transparente com água, 5 pequenos pedaços de papel, caneta. Passamos adiante, Fer, por favor. Então, em 4 dos papéis, você vai escrever os seus pedidos para as seguintes áreas. Para a saúde, então faça um pedido relacionado à cura, vitalidade, bem-estar físico ou emocional. Você também pode pedir apoio para desenvolver hábitos mais saudáveis, melhorar sua alimentação ou manter uma prática regular de atividade física. Vida material e profissional. Então, você vai escrever um pedido lá relacionado ao trabalho, à prosperidade, dinheiro, carreira ou realização material. Permita-se sonhar com resultados concretos e com novas possibilidades. Terceiro pedido, relações. Então, faça um pedido envolvendo amor, amizades, família ou novas conexões.
Esse é um convite para fortalecer vínculos, para criar mais entusiasmo e abrir espaço para encontros significativos. E o quarto pedido, para a espiritualidade. Então, escreve um pedido relacionado à sua conexão espiritual, à ampliação da fé, à percepção das sincronicidades e ao recebimento das bênçãos que a vida deseja lhe oferecer. E no quinto papel, escreva apenas Lua, a solução. Esse papel vai representar a sabedoria intuitiva, que vai mostrar qual área merece sua prioridade nesse momento. Passamos adiante. E aí você vai fazer assim, então, escreveu os pedidos, vai colocar água lá no recipiente e vai colocar os 5 papéis cuidadosamente sobre a superfície da água, permitindo que os papeizinhos flutuem. E aí, procure manter o papel da lua próximo do centro, no primeiro momento, depois você vai levar esse recipiente para um lugar seguro, onde ele possa receber o sereno da noite, a brisa e a energia natural do ambiente, e, claro, da lua. Deixe o recipiente repousar durante toda a noite, a revelação da prioridade. Na manhã seguinte, observe a posição dos papéis. Então, o pedido que estiver mais próximo do papel da lua será a área da vida destacada como prioridade para esse ciclo. Isso não significa que os demais pedidos sejam menos importantes. Significa apenas que existe uma energia disponível para favorecer primeiro aquela área, tornando-a uma porta de entrada para as demais realizações. E aí, depois, o significado astrológico dos pedidos. Então, cada pedido está alinhado com uma força planetária ativa nesse ciclo, né? Saúde, então, transformação e renovação dos hábitos com Plutão em Aquário, vida material e profissional, construção de novos caminhos e concretização de sonhos, Saturno e Netuno em Áries, relações, movimento, entusiasmo e novas formas de conexão, Urano e Marte em Gêmeos, espiritualidade, expansão da fé, da confiança e das bênçãos recebidas, o Júpiter em Leão. A Lua atua como uma mediadora do processo, revelando qual dessas energias está mais pronta para florescer em sua vida agora. E aí, para encerrar, agradece a água, a Lua e as forças da vida por participarem desse processo. Guarda os papéis por alguns dias, eu guardaria até a próxima Lua nova, observando os sinais, as oportunidades e as sincronicidades que surgirem relacionadas à área indicada como prioridade. E observa também se, de repente, esse principal desejo ali, que é o que está mais favorável para você, se ele não vai servir como mediador e de resolução para os outros, ou como uma ponte também. Fica atenta, vai observando as sincronicidades. Então, que esse ritual fortaleça sua escuta interior, sua confiança no tempo da vida e sua capacidade de acolher as bênçãos que já estão a caminho. É importante lembrar que esse ritual parece muito aquelas simpatias que a gente fazia em festas juninas, em festas de São João, que é exatamente esse período agora. Eu sei que tem muita gente que tem menos de 40 anos de idade, talvez nem teve tantas festas de quermesse, festa junina e coisa assim, mas tem um pessoal da velha guarda, que nem a gente, que passou dos 40 recentemente, todos nós, claro, né, em que a gente, né, lembra daquelas, né, tinha simpatias de São João, São Pedro, Principalmente Santo a de Antônio, Santo né? Antônio, isso, que era para Né, achar e botava namorado, tudo a na água, bacia, assim, e perguntava, papelzinho. tinha quem chega para dizer, Você- perfeito, essa época do ano é ótima para fazer isso. Pensa num troço que tem um poder ancestral, que as pessoas faziam isso em um monte de cidades, um monte de gente, num monte de lugares, assim, abençoado pelos santos. Ah, coisa boa, só coisa boa. Brigadíssimo. Muito, muito, muito bom ritual, Nina. E aí a gente tem um Brasil com os trânsitos, né, desse momento, que eu acho que trazem exatamente essas mesmas conformidades desse ritual para cada uma das áreas, né? Se a gente for pensar na saúde, nas transformações, em tudo aquilo que você trouxe do ritual, já que a gente tem para cada área do Brasil uma cutucadinha.
Saber, e inclusive saber o que é importante para si, né? Porque câncer no Brasil passa pela 5, o que me dá prazer, e entra na 6, Sim. né? Assim, o que que eu sou capaz de sustentar no meu dia a dia, na minha rotina, daquilo que me dá prazer. Então, exatamente o período canceriano é um período que passa muito pela casa 5 do Brasil e pela cúspide da 6. É uma rotina que sustenta prazer. E nessa época do ano, sugiro que seja com bolo de milho, quentão, pipoca e pinhão, né? Isso, por aí. E aí, gente, para nós aqui, né? Eu de novo trouxe o oráculo do pão e tirei fidelidade, uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. E aí a gente termina com uma conversinha bem canceriana, né? Para poder convidar vocês para estarem aqui com a gente. Ah, lá no dia 27, isso para falar de que signo? De Leão. Nós vamos estar na temporada de Leão no dia 27 de julho de 2026, também uma segunda-feira, às 20 horas e 15 minutos, aqui com a gente, Fernanda Vidigal, Sandeste Ferrari e por Nina Lovato. E você que chegou até aqui, vamos lá, compartilha, vamos lá, dá aquele joinha e dá uma procurada nos nossos canais para a gente poder continuar aqui com a nossa história adiante. Um beijo para todos, valeu, boa noite, gratidão e até a próxima.